Oi, pessoal! Como vocês sabem, a Eve gosta de acompanhar todo o processo na reprodução assistida, desde o início do tratamento até conseguirmos o positivo. O vídeo de hoje é para você que precisa entender um pouquinho sobre os primeiros cuidados do pré-natal. Para falar um pouquinho sobre esses cuidados no pré-natal, eu chamei a Mariana e nós vamos conversar sobre esses primeiros cuidados no pré-natal. Mari, vamos começar falando do pré-natal? O que é o pré-natal, como é a rotina de consultas e o que é ideal, né? Quantas consultas, como que essa mulher tem que se comportar junto com seu obstetra? O pré-natal é o segmento que a gente vai fazer da gestação. Então ele começa desde o positivo e vai até o pós-parto, né? A gente tem um momento ali do parto, a gente faz uma consulta de pós-parto e aí a gente termina o pré-natal. A rotina de consulta, em geral, é uma consulta mensal até as 32 semanas. Depois disso, ela passa a fazer consultas de 15 em 15 dias e a partir de 37 semanas, toda semana até que o bebê nasça. Era acostumado a ver pessoas tendo alta do pré-natal antes do bebê nascer. Isso não pode acontecer. A alta do pré-natal é só no pós-parto. Cada fase do pré-natal, então, tem um cuidado diferente? Porque eu vi aí que a frequência de consultas é diferente. A gente tem algum cuidado especial? Exames, medicamentos que são diferentes em cada fase? O pré-natal não muda os cuidados, a gente intensifica um pouquinho mais as consultas, porque a partir de uma determinada idade gestacional, que é em torno de 32 semanas, a gente tem um aumento das chances de complicação, do surgimento do diabetes gestacional, da pré-eclâmpsia, da restrição de crescimento fetal. Então a gente traz essa paciente mais para perto, porque caso aconteça alguma coisa, a gente vai fazer esse diagnóstico precoce. Os cuidados gerais de dieta, atividade física, eles devem permanecer iguais e terem a mesma importância durante todo o pré-natal. Eu falo muito isso, alimentação, por exemplo, a gente orienta na primeira consulta. Se essa paciente fica diabética, ela passa a ter uma prescrição de dieta. Mas é muito interessante que ela cuide desde o início para que a gente possa ter um ganho de peso controlado, para que essa mulher consiga ficar ativa, para que ela se sinta disposta durante a gestação. Vamos falar um pouquinho do início, que eu acho que é o momento de mais emoções, né? Quando a gente descobre o positivo. Na reprodução assistida, a gente acompanha essa paciente até o ultrassom com visualização do embrião e de batimentos cardíacos. Eu queria que você falasse um pouquinho pra gente quanto tempo isso demora, porque eu sei que é uma ansiedade, né? A gente faz o positivo, ela já quero fazer ultrassom, já quero ver, e eu sei que não é bem assim. Principalmente com a reprodução assistida, que o beta-HCG é feito muito cedo, né? Mas a gente sabe que para a gente ter uma imagem intrauterina, esse beta tem que ter mais de 2.000. Ter uma imagem intrauterina não quer dizer ainda a gente ver o embrião e o batimento cardíaco. Então, a partir do momento que a gente identifica essa imagem, daí uns 5 dias vai ser o tempo que a gente vai ver batimento cardíaco. Então, o ideal é que a gente faça esse ultrassom em torno de 6 semanas e 2 dias, para que a gente já tenha garantido essa visualização que a paciente espera, né? Porque a gente fica ansiosa, né? Sim. E as pacientes muito mais. Falando um pouquinho de hábitos de vida, você falou da dieta, vamos falar um pouquinho de atividade física. Tem gente que acha, fiquei grávida, não posso fazer mais nada. É assim mesmo? Não, de forma nenhuma, pelo contrário, né? A paciente que já tem um hábito de atividade física, quando ela engravida, ela deve permanecer fazendo atividade física. A depender da atividade que ela faz, ela não precisa nem a princípio modificar a intensidade, nada disso. Precisa ter cuidado com algumas atividades assim de impacto, que pode ter alguma queda ou que pode ter o contato físico que pode machucar, mas não pela intensidade. Na reprodução assistida, a gente tem um caso um pouquinho diferente, porque já no momento da transferência a gente diminui um pouquinho a intensidade da atividade física e aí essa paciente vai ficar até por volta de 10, 12 semanas usando hormônio a gente vai acompanhando essa gravidez e aí a gente vai liberar que ela volte a aumentar a intensidade da atividade física dela depois de 12 semanas. Mas ela não precisa ficar parada, não é repouso absoluto e isso nem faz bem, né? Na reprodução a gente pede sem atividade física até o beta e depois disso a gente discute e trabalha muito em conjunto com o obstetra. Uma outra coisa que eu acho que gera muita ansiedade também, quando marcar a primeira consulta? Nas pacientes de reprodução assistida eu sempre oriento porque eu acompanho até o primeiro ultrassom e depois desse primeiro ultrassom a gente encaminha para o obstetra dela, né?
Mas as pacientes que engravidam espontaneamente, até as pacientes de reprodução assistida, quando que essa primeira consulta tem que existir? É imediato? Tem que ser correndo? Não, a gente tem uma orientação de que se faça uma consulta no primeiro trimestre. Essa é a orientação da Organização Mundial de Saúde. Então a gente poderia ter essa primeira consulta marcada até 12 semanas. Lógico que não é isso que acontece, as pacientes sabem que estão grávidas muito antes, na maioria das vezes. Então essa consulta ela pode ser agendada assim que a paciente se descobre grávida, mas não existe urgência que essa consulta seja feita no dia seguinte, mesmo para pacientes que tenham alguma condição de alto risco. Essa paciente, provavelmente, ela já vem orientada porque ela é uma tentante, então na condição que ela traz com ela já vem sendo orientada do que fazer no momento do positivo, e eu sugiro que seja aí em torno de 8 semanas, mais ou menos, que a gente já consegue também, às vezes as pacientes já estão apresentando alguns sintomas, a gente já consegue dar uma orientação em relação a essas coisas. A gente falou de atividade física, de dieta, falamos da consulta, do ultrassom e a tal da suplementação, Mari, que a gente tem visto assim, tá na moda, né? Engravidei e tenho que suplementar. Que mistério é esse de suplementação? Todo mundo sabe do ácido fólico, né? Que a gente precisa do uso do ácido fólico, mas a gente não precisa do ácido fólico sozinho, porque a grande maioria das pessoas elas têm alguma deficiência nutricional pelos hábitos de vida mesmo. O ideal é que essa mulher, ao se preparar para engravidar, ao pensar na gravidez, que ela já tivesse um acompanhamento nutricional e que a gente fizesse essa suplementação de acordo com a dieta. Porque aí a gente sabe o que essa mulher está ingerindo de alimento e o que eu preciso suplementar. Quando a paciente chega pra gente na primeira consulta de pré-natal, dentro da rotina a gente vai pedir para ela alguns nutrientes, a gente vai pedir glicose, a gente vai pedir um hemograma, a gente vai saber se ela tem anemia ou se não tem, para que a gente possa fazer essa suplementação de acordo com o que ela necessita. A suplementação não precisa ser também iniciado de forma urgente, né? O ideal é que ela estivesse fazendo antes, mas não precisa fazer de forma urgente. O que essa mulher precisa é lembrar de se alimentar bem, né? Os alimentos de verdade, os alimentos, as frutas, verduras, legumes, são alimentos que são carregados de nutrientes. Então ela precisa primeiro pensar nisso e aí em conjunto com o serviço nutricional ou junto com a paciente, só na consulta de pré-natal a gente vai determinar o que ela precisa. Maravilha. Espero que a gente tenha conseguido desmistificar um pouco assim essa ansiedade tão grande que é gerada quando a mulher se descobre grávida. Mari, quero te agradecer mais uma vez por ter vindo compartilhar conhecimentos com a gente. Obrigada a você. E se você gostou do vídeo, curte, compartilha, que a gente vai continuar levando conhecimento e informação importante para todo mundo.